A aula está sendo gravada. Eu vou espelhar aqui agora o material para vocês. Na página 378, ele começa a falar sobre a classificação dos ácidos, né? Então, os ácidos, ele tem várias classificações. Primeira classificação que a gente pode levar em consideração, de acordo com a quantidade de elementos químicos presentes, certo? Então, se um átomo ele tiver apenas 2 elementos químicos na sua forma molecular, a gente vai chamar de ácido binário, tipo HI, H2S, HCl. Se ele tiver 3 elementos químicos na sua composição, a gente chama de ácido ternário. Se ele tiver 4, quaternário. Então, o termo bi, né? Ter, 4. Então, está relacionado com 2, 3, 4. Então, de acordo com a quantidade de elementos químicos presentes, podemos classificar em binário, ternário, quaternário. Podemos classificar também de acordo com a presença de oxigênio. Então, existem ácidos que contêm oxigênio na sua composição e existem ácidos que ele não têm o átomo de oxigênio. Então, aqueles que não possuem átomo de oxigênio, a gente chama de hidrácido, tipo HCl, HBr, H2S, HI. E aqueles que possuem oxigênio, a gente chama de oxiácido. Certo? Então, hidrácido é aquele que não tem oxigênio, oxiácido é aquele que possui oxigênio. Então, essa classificação é importante também quando a gente for dar a nomenclatura, porque se for um hidrácido, ele tem uma regra diferente, se for oxiácido, já vai ter outra regra para dar essa nomenclatura. Então, vamos lembrar que o hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio, oxiácido é aquele que possui oxigênio. Ok? Classificação de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizados. Então, a gente já viu nas últimas aulas aí que o ácido, segundo a teoria de Arrhenius, é uma substância que ioniza, né, em água, liberando como cátion, né, o íon H+. Né? Então, esse íon H+, é justamente esses hidrogênios que vão ionizar. Então, quando eu falo hidrogênios ionizáveis, eu estou me referindo ao H+, que é liberado na ionização dos ácidos, em meio aquoso. Então, se o ácido ele ionizar apenas um hidrogênio, ou seja, se ele liberar apenas um H+, eu vou chamar de monoácido. Se o ácido, quando for ionizado em água, liberar 2 íons H+, eu vou chamar de diácido. Se liberar 3 íons H+, vou chamar de triácidos. Se liberar 4 íons H+, vou chamar de tetraácido. Dependendo da literatura que você buscar para estudar, ou pesquisar em algum outro livro, no site, também posso chamar aqui de, em vez de monoácido, chamar de monoprótico. Diácido, pode chamar de diprótico. O triácido, triprótico. Tetraácido, tetraprótico. Então, esse termo prótico está levando em consideração a teoria de Nonst-Lorden, que ele disse que a diferença de um ácido para uma base é justamente a diferença de próton, né? Ou seja, um ácido é uma espécie que doa prótons. A base é a espécie que recebe prótons. Então, quando eu falo aqui, um H+, o ácido ele vai liberar, ele vai doar um próton. Então, fica monoprótico. Liberou 2 H+, ele vai doar esses 2 H+. Então, vai ser um diprótico. Liberou 3 H+, então ele vai doar esses 3 H+. Então, é triprótico. E com 4, tetraprótico. Certo? Vocês podem encontrar também essas nomenclaturas. Monoácido, monoprótico. Diácido, diprótico. Triácido, triprótico. Tetraácido, tetraprótico.
certo? Lembrar que esses hidrogênios ionizáveis, né, você não vai contar de acordo com a quantidade de hidrogênios presente na estrutura, né? Tem que ser hidrogênios que vão ionizar, certo? Então, quando você montar a estrutura de Lewis ou a fórmula estrutural, os hidrogênios que ionizam são aqueles hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, cuidado, às vezes tem uma questão que pode dar uma pegadinha e ele coloca alguns ácidos em que a quantidade de hidrogênios presente na fórmula molecular não é igual à quantidade de hidrogênios que se ionizam. Certo? Quanto à força, nós podemos classificar o ácido em fraco, moderado ou forte. Então, se for hidrácidos, nós vamos ter os ácidos fortes, são três, é o HI, o HBr e o HCl. Então, de todos os hidrácidos, só vamos ter esses três ácidos aí que são fortes, o HI, o HBr e o HCl. E na ordem decrescente de força, no caso está o HI é o mais forte, depois o HBr e depois o HCl. Moderado, só vamos ter um, que é o HF. Então, o único ácido hidrácido moderado é o HF. Já os demais, todos eles são fracos. Ou seja, vocês vão fazer um esboço aí para facilitar o estudo. Dos hidrácidos, né, nós temos os halogenados, que é derivado de halogênio, são os moderados e fortes. O que tem o flu é moderado. E o restante é forte. Quando eu falo restante, ácido halogenado, né, que tem halogênios. Cloro, flu, bromo, iodo, tudo halogênio. Então, os halogenados, o HF é moderado e o restante é forte, que é o iodo com bromo e com cloro. E todo outro hidrácido que não tiver halogênio, ele é fraco. Então, se aparecer um hidrácido lá, um ácido, não tem oxigênio, não tem halogênio, então já sabe que é fraco. Certo? E os oxiácidos? Para determinar a força dos oxiácidos, utiliza uma formulazinha matemática que está relacionada com a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui ele colocou como referência aqui, ó, HM, um elemento, oxigênio, ou seja, o índice do oxigênio, a quantidade de oxigênio, menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Se esse valor der zero, o oxiácido ele é fraco. Se o valor der 1, o oxiácido é moderado. Se der 2 ou 3, o ácido vai ser forte. Né? De acordo com o aumento do valor dessa equação, eu passo de fraco para moderado para forte. Né? Tem alguns livros também que chamam quando dá 3 muito forte. Então, 2 e 3 é forte, sabendo que o 3 ele é mais forte do que o que deu 2. Certo? E essa força dos ácidos está relacionada com o grau de ionização. Então, esse grau de ionização está relacionado com a quantidade, né, de hidrogênios que vai ionizar naquela solução. Então, quanto mais hidrogênios se ioniza, mais forte é esse ácido. Então, esse grau de ionização ele é determinado por essa equação matemática. Quando eu tenho aqui ó, o alfa, que é o grau de ionização, ele é igual o N minúsculo, que é o número de moléculas ionizadas, os que vão sofrer ionização, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, ou número de moléculas totais. Então, o número de moléculas total presente naquela solução. Se esse valor for maior ou igual a 50, o ácido ele é forte. Se esse valor for entre 5 e 50, ele é moderado. Se o valor for menor do que 5, menor ou igual a 5, ele vai dizer que ele é fraco. Certo? Então, a força do ácido está relacionada com o grau de ionização. Para me identificar, eu vou utilizar essas referências aqui, dos hidrácidos e dos oxiácidos. Certo? Mas lembrando que essa força é de acordo com o grau de ionização. Ou seja, não sei se vocês já viram um experimento onde colocam um circuito elétrico associado a uma lâmpada e coloca determinados ácidos.
Então, o ácido que tem um grau de ionização alto, né, no caso um ácido forte, a intensidade da lâmpada ela fica bem intensa, fica bem acesa. Se eu pegar e colocar uma solução com ácido fraco, o grau de ionização dele é baixo, ou seja, ele libera pouco íon na solução, a lâmpada ela fica com uma intensidade bem fraquinha, fica a luminosidade bem fraca. Então, esse é um experimento também que a gente pode utilizar para determinar ácidos desconhecidos para identificar quem é mais forte do que o outro. Só colocar a passagem de uma corrente elétrica. Certo? Então, é importante que a gente saiba, né, identificar essas classificações. De acordo com o ponto de ebulição, nós podemos ter os ácidos fixos e os ácidos voláteis. Então, vocês podem encontrar também em livro dizendo assim, classificação quanto à volatilidade. Então, volatilidade, ou seja, uma coisa volátil, é aquela que tem facilidade para passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso está relacionado com o quê? Com o ponto de ebulição. Então, aqueles ácidos que têm ponto de ebulição altos, né, ele vai ser chamado de ácido fixo. Por que ácido fixo? Porque na temperatura ambiente ele vai permanecer líquido, sem perigo de vaporizar. Já aqueles ácidos que têm o ponto de ebulição baixo são chamados de voláteis. Certo? Então, esses voláteis, eles passam do estado gasoso com facilidade. Ele deve ter muito cuidado quando for trabalhar com um ácido volátil no laboratório, porque, como ele passa para o estado gasoso com facilidade, isso faz com que você possa inalar os vapores, né, desses ácidos. E, dependendo, pode ser que cause alguma irritação ou até um problema maior. Então, geralmente, quando se trabalha com ácido, ele trabalha na capela, que vai ter o exaustor, e ele vai fazer, né, a eliminação desses vapores para que você não tenha tanto contato com esses vapores. Certo? Então, os ácidos fixos, nós temos o H3BO3, H3PO4 e o H2SO4. E os demais são ácidos voláteis. Então, no laboratório de química, de universidade, de escola, geralmente tem aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, que é um ácido fixo para trabalhar. Né? É perigoso trabalhar também porque ele é bastante corrosivo, né? Mas ele não libera esses vapores com facilidade. Ok? Então, isso aqui eu lembro que eu tinha comentado na última aula. E agora a gente vai falar sobre número de oxidação. Então, por que, professor, vai falar sobre número de oxidação? Esse número de oxidação, né, que está relacionado com a carga momentânea daquele átomo. Quando fala assim, a carga momentânea, é a carga que o átomo vai adquirir quando ele vai fazer a ligação química. Certo? Então, isso se chama de número de oxidação. Então, esse número de oxidação ele pode ser utilizado para dar a nomenclatura dos ácidos. Então, seria bom, né, se vocês pudessem fazer uma revisãozinha aí de número de oxidação, porque na nomenclatura dos ácidos, nós temos aí uma das regrinhas utilizando o número de oxidação. Então, esse número de oxidação, como eu acabei de falar, está relacionado com a carga momentânea, ou seja, a carga que o átomo vai adquirir quando faz uma ligação química, é chamado número de Knox. Então, nem sempre o número de Knox é igual à carga real, a carga fixa daquele átomo. Certo? Então, nós vamos ver que vai ter alguns elementos químicos que vão ter variação do número do Knox. E é justamente essa variação que vai fazer com que você identifique a nomenclatura dos ácidos. Certo? Então, vocês vão ter que lembrar lá do ano passado, quando estudaram a de eletroquímica, e o número de oxidação tem algumas regrinhas que a gente utiliza para identificar. Né? Se você resumir, são 4 regras. Primeira regra: toda substância simples, o NOx é 0. Segunda regra: íon monoatômico, o NOx é igual a carga. Substância composta: o somatório de todos os elementos presentes nessa substância tem que ser 0. Íon composto:
O somatório de todos os NOx dos elementos presentes nessa substância tem que ser igual à carga. Então, praticamente, temos essas 4 regrinhas aí para determinar o número do NOx. E vamos conseguir determinar utilizando os NOx fixos, os NOx padrão. Né? Então, de acordo com os NOx padrão, a gente consegue determinar os NOx variáveis. Colocou aqui uns exemplos aqui, vamos ver esses exemplos para ver se vocês lembram, relembram do conteúdo de NOx. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Pronto, esses 2 exemplos aqui, ó. HMNO4 e H3PO4. Então, nesse primeiro exemplo, a primeira coisa que você vai fazer para determinar o número de NOx é identificar em qual das 4 regrinhas encaixa que eu falei. Primeira regra, substância simples, o NOx é 0. Segunda regra, íon monoatômico, o NOx é igual a 0. Terceira regra, substância composta, o somatório de todos os NOx tem que dar 0. Quarta regra, se for um íon composto, o somatório de todos os NOx tem que ser igual a carga. Então, se eu pegar aqui o HMNO4, eu tenho 3 elementos químicos diferentes e não tenho carga nenhuma, né? Então, se eu tenho mais de um elemento químico, é uma substância composta. Então, não tem carga, então, aqui se encaixa na regrinha de substância composta. Então, isso quer dizer que o NOx do hidrogênio, mais o NOx do manganês, mais o NOx do oxigênio tem que ser 0. Então, o somatório tem que ser 0. Então, nós temos tanto o hidrogênio como o oxigênio aqui como NOx fixos. O hidrogênio tem o NOx mais 1 e o oxigênio tem NOx menos 2. Aí, no caso, eu só tenho um hidrogênio, então ficou mais 1, mais o manganês, eu não sei, coloquei X, então mais X. Oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Então, menos 8. Então, realizando aqui o cálculo desse grau, X é para um lado, vai ficar 8 positivo e negativo. Então, 8 menos 1, 7. O NOx mais 7. Certo? Então, nesse caso, utilizamos a regrinha de uma substância composta. Então, vamos ter que somar todos os NOx e ele tem que dar 0. E sabendo os NOx fixos, a gente consegue encontrar os que têm NOx desconhecidos. Esse é outro caso, mesma coisa. Hidrogênio, fósforo e oxigênio. 3 elementos químicos diferentes. Então, se eu tenho os 3 elementos químicos diferentes, não tem carga, é uma substância composta. Então, o somatório também tem que ser 0. E do mesmo jeito, eu tenho aqui, ó, hidrogênio NOx mais 1, oxigênio NOx menos 2. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. Então, 3 vezes mais 1, mais 3. Aí mais. O fósforo eu não sei, é desconhecido, X. Então, coloca X. Oxigênio. O NOx é menos 2. Como eu tenho 4, vai ser 4 vezes menos 2, menos 8. Resolvendo essa equação no primeiro grau, X vai ser igual a quanto? Mais 5. Então, isso quer dizer que o NOx do fósforo, ele é mais 5. Certo? Então, se você prestar atenção, essa regrinha de nomenclatura de NOx, né, vai ser para os oxiácidos. Então, sempre vai ter hidrogênio e oxigênio. NOx padrão de hidrogênio, mais 1. Do oxigênio, menos 2. Então, vai ser praticamente essa equaçãozinha aqui sempre. Então, às vezes vai ter 4 de oxigênio, às vezes vai ter 3 e vai ter 2. Então, vai ser a diferença aqui ó, no oxigênio, no valor do 8, e a diferença entre hidrogênio, que às vezes pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Certo? Mas a parte central sempre vai ser o X aqui. Ó. Então, essa equaçãozinha aqui serve como padrão para você poder fazer ele igual. Então, sempre o hidrogênio vai ter o NOx mais 1, o oxigênio menos 2. Nos oxiácidos. Certo? A nomenclatura dos ácidos, como eu falei, tem algumas regras que a gente pode seguir. Aí vocês vão intitular aí como é a regra que você acha mais fácil, né, que você consegue assimilar com mais facilidade.
Então, vamos começar pelos hidrácidos. Então, o hidrácido, já vimos lá que é aquele ácido que não tem oxigênio, certo? Então, a nomenclatura do hidrácido vai ser a seguinte. Ele coloca o termo ácido na frente, no meio, o nome do ânion, e a terminação vai ser hídrico. Então, tipo aqui, ó, HCl, não tem oxigênio, eu já sei que é um hidrácido. Então, eu coloco o nome ácido, aí, ó, cloro, clorídrico, certo? Então, é o HCl, é o ácido clorídrico. H2S é o ácido, aí, ó, enxofre, sulfuro, né? Então, fica sulfídrico. Depois o HBr, ele é o ácido bromídrico. Então, essa terminação hídrico está relacionado com hidrácido. Então, às vezes a questão pede você identificar em oxiácido ou hidrácido. Se tiver o nome, todos que terminam em hídrico já sabem que é hidrácido. Certo? Já na nomenclatura dos oxiácidos, nós vamos observar essa seguinte tabela aqui. Se for dar a nomenclatura, tendo como base o NOx do elemento central. Que elemento central é esse? É justamente aquele elemento que está colocando como X, né? O nome desconhecido. Então, de acordo com o número de oxidação do átomo central, do elemento central, nós vamos ter, se o NOx for mais 1 ou mais 2, a gente coloca o termo ácido, hipo, aí o nome do elemento central, com a terminação oso. Exemplo, nós temos aqui o HClO. Se for determinar o número do NOx, o átomo central do NOx mais 1. Então, mais 1 ou mais 2. Fica o nome ácido, hipo, aí cloro, terminação oso. Então, ácido hipocloroso. Certo? Então, terminar com NOx mais 1 ou mais 2 é hipooso. Se terminar mais 3 ou mais 4, ele coloca o nome ácido, mais o nome do elemento com a terminação oso. Então, tipo, HClO2. Fazendo o cálculo do NOx, aqui ele tem que o NOx dele vai ser mais 3. Então, fica ácido. O elemento central, quem é? Cloro. Então, cloroso. Outro exemplo, H2SO2. Fazendo o cálculo do NOx, você encontra aqui o átomo central do NOx mais 4. Então, mais 3 ou mais 4. Fica o nome ácido, nome do elemento. Enxofre, sulfuro, então fica sulfuroso. Se o NOx, o elemento central for 5 ou 6, mais 5 ou mais 6, você coloca o nome ácido, o nome do elemento, terminação I. Exemplo, HClO3. Fazendo o cálculo do NOx, encontra que o cloro vai ficar mais 5. Então, vai ser o nome ácido, cloro, terminação I. Então, ácido clórico. Se terminar com mais 6, H2SO4. Então, enxofre termina com mais 6. Então, vai ser ácido, aí sulfúrico. Né? Sulfúrico. Se o NOx terminar com mais 7, aí vai colocar ácido, aí o termo pé, o nome do elemento, terminação I. Então, fica ácido perclórico. Certo? Então, se você conseguir determinar o número de NOx do átomo central, você pode utilizar essa tabelinha aqui para poder dar a nomenclatura. Mais uma vez, terminar com 1 ou 2, você adiciona o termo hipo, terminação oso. Terminar 3 ou 4, terminação oso. Terminar 5 ou 6, terminação hipo. Terminar com 9 ou 7, pé, terminação hipo. E todo ácido se inicia o nome com o termo ácido, certo? Então, isso aí também facilita na hora de classificar uma questão de vestibular, uma questão da atividade do livro. Se tiver o termo ácido, ela sabe que a função é ácido, né?
Então, não esqueça de colocar o termo ácido. Você pode colocar também a abreviação, né? Só colocar o A e o C e o nome. E também dá para identificar que ele está se referindo aos ácidos. Então, essa é a primeira regra. Então, se for oxiácido, você pode determinar o número do NOx do átomo central. Lembrando que vai utilizar como NOx padrão hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio mais um, oxigênio é menos 2. Certo? E utiliza esses valores aqui dos NOx para identificar a nomenclatura. Ok? Então, até aqui. Tá? Dá para ir tranquilo? Sem mistério. Essa primeira parte dá para entender direitinho, dá para fazer algumas atividades já com esses valores. Nomenclatura de hidrato e nomenclatura de oxiácido a partir do número do NOx. Tá direitinho? Tenta fazer o seguinte: hoje à tarde, a gente vai fazer atividade só com nomenclatura de acordo com o número do NOx. Certo? A gente vai treinar essa nomenclatura. Então, quando terminar isso aí, a gente vai seguir adiante para outra regrinha que a gente pode utilizar. Eu não vou começar agora, porque é para não confundir a cabeça de vocês. Então, primeiro a gente vai treinar com essa ferramenta aqui do NOx, aí depois a gente passa para outra. Certo? Então, hoje, pela manhã, eu vou encerrar aqui a aula e à tarde a gente vai treinar esses exemplos. Ok? Então, já descansem aí para a aula do próximo professor. Hoje a gente encerra por aqui, vou parar aqui a gravação.